Apocalipse 2, e diz assim: aos anjos da igreja em Éfeso escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas, e aquele que anda no meio de 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não suporta o mal e que pôs à prova os que declaram ser apóstolo e não são, e descobriram que são mentirosos. Você tem por perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e pratique as primeiras obras. Se você não se arrepender, virarei até você e tirarei do seu candelabro do lugar. Amém? Nós temos assim, toda vez que nós lemos, Apocalipse 2, nós somos levados a pensar no início da nossa caminhada com Jesus Cristo. Quando você ler esse capítulo, você começa a lembrar do quanto você orava a Deus. Você começa a lembrar do quanto você lia a palavra do Senhor, o quanto você evangelizava, e quanto você adorava o Senhor. Se tinha vigília, se tinha culto na sexta, você iria. Se tinha vigília, você participaria. Se tinha culto de manhã e à noite, você estava nos 2 cultos. Você começa a lembrar dessa época. E assim como todo mundo, a maioria acontece isso, vai meio que, não é desanimando ou relaxando, vai diminuindo, né? Você já não, provavelmente você já não está indo nos 2 cultos. Ou seja, se tipo sexta-feira tiver o culto e depois tiver a vigília, provavelmente você não vai num dos 2, você vai escolher. Você não vai estar mais orando 3 horas por dia. Você não vai ler a Bíblia toda em 3 meses, mal consegue em 1 ano. Então você começa a perceber que deu uma caidinha. E aí quando o pregador ele traz Apocalipse 2, ou se você no seu devocional, na sua planejando ali, você cai nesse capítulo, já te lembra, meu Deus, eu preciso fazer o que eu fazia antes. Aí você já começa o propósito: nesse mês eu vou no culto de manhã e à noite. Se tiver vigília, eu vou na vigília também. E se tiver culto sexta, eu vou na sexta. Melhor ainda, se tiver eu vou sair da cela, já vou direto para a vigília. Não vou descansar. Orava 3 horas, vou voltar a orar 3 horas. Vou ler a Bíblia em 3 meses. Tem uns aí que tá radical, mano. Lê toda a Bíblia em 3 meses, né? Mas amém. E você então, você coloca essa proposta e vai tentar fazer essa proposta. Mas você percebe, você pode até conseguir, mas você percebe que tipo, não está sendo a mesma coisa. Não está sendo a mesma coisa do que era fazer, como foi no início. Talvez você tenha até aumentado o seu tempo de oração, mas você começa a perceber, peraí, aquela sensação que eu tinha no início, que foi quando eu fiz tudo aquilo, eu não estou tendo agora. O que está acontecendo? E por isso que você não consegue permanecer e você vem e falha de novo. Por quê? Onde está o problema aqui? Entenda o que Jesus está mostrando aqui. Por mais que Jesus ele falou volte às primeiras obras, quem falou que Jesus está cobrando trabalho? Quem falou que Jesus está cobrando obras? Se você prestar atenção, Jesus ele começa elogiando a igreja e começa falando do esforço que a igreja está fazendo. Ele fala: perceba o seu trabalho árduo, perceba veja o quanto vocês estão perseverando, perceba o quanto vocês estão sofrendo por minha causa, o quanto vocês estão sendo perseguidos. É uma igreja que estava fazendo muita coisa. Eu gosto de falar assim, cara, a igreja de Éfeso é uma igreja que eu queria estar. De tanto assim que você vê as obras que essa igreja está fazendo. Jesus não está reclamando porque eles diminuíram de fazer a obra. Jesus não está pedindo. Por isso que Jesus ele começa falando das obras deles, para que eles não venham entender que ele está pedindo mais obras. E eu e você, toda vez que lemos esse versículo, nós caímos nessa falha. Não, vamos fazer mais obras.
E Jesus está falando, vocês não estão entendendo. Eu não estou pedindo para vocês fazer mais obra. Quem falou que o primeiro amor é você fazer mais coisas para mim? Quem falou que voltar ao primeiro amor é você começar a fazer mais coisas para mim? O problema é que quando nós queremos resolver algum problema que estamos passando, você quer resolver ela externamente. Você acha que então, a voltar às primeiras obras, Jesus está falando de algo externamente. Algo externo, quer dizer. Você fala, vou trabalhar mais, aí resolvo isso. E Jesus, em nenhum momento, Ele está mostrando isso daqui. Voltar às primeiras obras, Jesus, Ele está mostrando para a igreja algo. Ele está mostrando assim, que a igreja precisa voltar a contemplar quem Ele era. Porque você tem que entender que o cristianismo não é o que você faz para Deus, mas é o que Deus fez para você. E o que Jesus está falando, vocês precisam voltar às primeiras obras, é que no início, se você lembra de quanto você orava, o quanto você era apaixonado por Cristo. Por que você era tão apaixonado por Cristo? Porque quando alguém apresentou Jesus Cristo para você, você teve um contato com o amor de Deus. E no momento que você teve um contato com o amor de Deus, o seu amor naturalmente respondeu ao amor dele. É por isso que você orava tanto. Porque você naturalmente respondeu ao amor do Senhor. E o que está acontecendo? Você quer fazer as obras, mas você não está tendo contato com o amor de Deus. É por isso que por mais que você vai tentar orar 3 horas, mas não vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque você está colocando algo externo, um esforço seu, mas você ainda não está tendo contato com o amor dele. No início você tinha um contato com o amor dele, porque você foi, quando alguém falou de Jesus para você, e só por isso que você se converteu, você teve um contato, e nesse contato que você teve essa explosão. Gente, vocês lembram quando vocês aceitaram Jesus? Eu não sei, eu não lembro o momento que eu aceitei Jesus, porque eu nasci na igreja, então eu fiquei o tempo todo, mas eu lembro do primeiro momento, o contato que eu tive com o Espírito Santo. Eu lembro dos primeiros que eu tive uma experiência. E eu quis pregar para todo mundo. Até o cachorro eu quis pregar. Coitado, o cachorro me via, saia correndo, porque falava, olha, ele vai me pregar para mim. Já que não tinha ninguém para me ouvir. Né? Eu peguei a passagem e falei assim, não fala que vocês são de Abraão não, porque até as pedras, eu falei das pedras, eu falei, Jesus falou das pedras, então até as pedras podem me ouvir eu pregar, então eu fui pregar para as pedras. E tão apaixonado por Deus que eu estava. E se você era que nem eu, assim, você era aquele cara que se converteu, e aí todo mundo começou a achar você chato, porque você pregava para todo mundo, aí nas festas de família, que sempre tinha aquele pagodinho, aí você já começou a repreender nas festas, um pagodinho. Agora é sertanejo, né? Mas antes era um pagodinho. Você fala, ai meu Deus do céu, agora aqui é a casa de crente e tal, não sei o que. E você se tornou o chato da família, né? Se a sua casa, né, tinha o santinho, você foi lá e tirou tudo, vrau, e você não mora sozinho, e aí arranjou briga com quem? Porque ali você teve uma experiência, e agora você quer viver radicalmente a experiência que você teve. Você teve um contato com o amor de Deus, e esse contato com o amor de Deus transformou radicalmente a sua vida. Mas você tem que entender que ter um contato uma vez com o amor de Deus não é tipo, pronto, agora acabou, eu não preciso mais. E é isso que Jesus aqui está chamando a atenção da igreja de Éfeso. Eles pararam de ter o contato, pararam de contemplar quem Jesus Cristo é. Pararam de olhar o que Ele fez. Você sabe, irmãos, hoje a igreja, ela sabe muito sobre regras. Hoje a igreja, ela sabe muito sobre células, sabe muito sobre visão. Eu posso falar, sabe muito sobre Bíblia, sabe muito sobre teologia. Mas você vai perguntar o que é o Evangelho, sabe quase nada. As pessoas novas que entram na igreja, a primeira coisa que nós fazemos para ela é ensinar a ela as regras. A primeira coisa que, quando uma pessoa ela aceita, e ela vai aceitar de boa aprender todas as regras, porque ela está apaixonada. Você vai falar, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso aqui, agora você precisa fazer isso aqui, fazer isso aqui. Eu lembro
né? Eu lembro do meu pai, pastor Israel, quando ele teve um encontro mesmo com o Senhor. E eu lembro do meu pai e minha mãe, quando eles tiveram um encontro com o Senhor. O meu pai, ele tinha uma coleção de vinil. Ele tinha uma coleção de vinil, tipo da banda Iron Maiden, que o pessoal falou que, nossa, caríssimo aquele negócio ali. E eu lembro aquela pilha assim de vinil assim. Eu lembro quando ele chegou doidão, ele tinha ido no encontro, voltei apaixonado por Jesus Cristo e tal, não sei o quê. Ele pegou aqueles discos que eu vi que ele colocou álcool assim. Gente, as pessoas que estavam do lado, não façam isso. É do Iron Maiden, é vinil. E ele falou, dá pra mim. Ele falou, não vou, porque eu vou dar coisa ruim pros outros? Não vou queimar. E queimou. Aí tava todos nós felizes, alguns chorando de tristeza, né? Porque falou que era muito dinheiro que estava ali. Porque ele teve um encontro com o Senhor. E aquilo que meu pai, ele gostava muito de rock, ainda gosta, né? Ele é meio roqueiro. Um senhor de idade, mas é roqueiro. E ele gostava ali. E ele falou, agora tudo é para o Senhor. E foi lá, porque ele teve um encontro. Ele ficou apaixonado por Jesus Cristo. Ele teve um contato com o amor de Deus. E naquele contato que ele teve no amor de Deus, ele respondeu. E quando nós então temos esse contato com esse amor, você faz as 3 horas de oração. Você lê a sua Bíblia em 3 meses. E sabe o que é? Você faz isso não é por obrigação, você nem percebe. Porque é tão maravilhoso, é tão gostoso. E por que eu falo, às vezes você não sabe do Evangelho? Porque às vezes você nem sabe o que você está fazendo aqui, né? Me chamaram para ministrar para as crianças. E eu perguntei para as crianças, algumas estavam falando, tio, é mó chato, né? Eu perguntei, por que é chato a igreja? E uma das crianças falou assim, é chato porque eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. E aquilo que ele falou me chamou tanta atenção. Eu falei, é verdade, aquilo que você não compreende, aquilo que você não entende o porquê você está fazendo, ela se torna chato, porque você não sabe o porquê você está fazendo. Aí tu fala, Lucas, eu sei, eu estou aqui para louvar a Deus, amém, glória a Deus. Mas por quê? Porque se eu não louvar a Deus, eu vou para o inferno, e eu não quero ir para o inferno. Essa é a motivação de muitos. E eu vou dizer, eu tenho repetido isso várias vezes, se a sua motivação é um medo, porque louvar a Deus para fugir do inferno é medo. Você está falando que a sua motivação de estar aqui é só porque você está morrendo de medo de Satanás encostar no seu cangote e falar, oi. Imagina, eu também tenho medo dessas coisas. Por isso que eu nem gosto desse filme de terror, gente, porque eu sou medroso. Mas você está fugindo dele, né? Você está querendo louvar a Deus porque você está fugindo dele. Então a sua motivação é o medo. E por isso que, sendo a sua motivação o medo, as coisas de Deus parecem pesadas. As coisas de Deus parecem difíceis, parecem chata, porque você realmente não sabe o porquê está aqui. E provavelmente você pode estar fazendo até mais do que a igreja de Éfeso. Isso começa a se tornar um peso. E eu não estou falando que estava se tornando um peso aqui. Tem muitos pregadores que falam, porque a igreja de Éfeso estava sentindo um peso. Eu não vou falar onde a Bíblia não fala. Em nenhum momento a Bíblia fala que o que Éfeso estava fazendo era um peso. O que a Bíblia fala é que Jesus falou, tenho algo contra vocês. Vocês pararam de contemplar quem eu sou. Entenda que falta do primeiro amor é contemplar a Ele. É assim que você toca no amor de Deus, porque você contempla Ele. A minha oração favorita em Salmos 27, é onde Davi ele fala, peço uma coisa ao Senhor, e essa eu buscarei, que eu possa estar na tua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura. Você pode ver que os homens da Bíblia, esses profetas do Senhor, tudo que eles queriam era poder contemplar ao Senhor.
E nós achamos que contemplar o Senhor é que nem acontece com Isaías. Abre os céus, você vê o trono e você fica lá olhando e admirando. Eu também gostaria de contemplar o Senhor todo dia, assim, o céu se abrindo. Mas se você for ver na Bíblia, isso acontece umas 2, 3 vezes. E os outros? Como os outros contemplaram? Davi mesmo nem mostra Davi acontecendo essas coisas, né? Nem mostra outros homens assim conhecidos acontecendo essas coisas. E eles falam toda vez na declaração: e nós contemplamos ao Senhor. E nós ficamos aqui só contemplando ao Senhor, né? Então, será que o céu se abriu para todos eles? Não é. Contemplar o Senhor, possa ser que aconteça um dia com você, o céu se abrir e você vê o trono do Senhor. Irmão, se isso acontecer, aproveita. Se o céu se abrir para você, aproveita. Fala assim: agora ninguém me tira daqui. Mas eu vou falar para você, vou tirar o doce agora da sua boca. Dificilmente acontece isso. Para mim, de caminhada cristã, eu nunca vi os céus abertos. Você já viu os céus abertos? Se você já viu, levanta a mão aí, irmão. Deixa eu ver aqui quem já teve a visão dos céus abertos. E você vê, e se for levantar, vai levantar 2. E os outros não contempla? É que você tem que entender que contemplar não é só isso. Contemplar é você ver os feitos de Jesus pela sua vida e você admirar o que Ele fez. E eu pergunto para você: Deus não está agindo na sua vida? Eu falo algo para o pessoal lá, eu falo: Deus responde todas as orações. Deus responde todas as orações. É que talvez você recebeu um não, mas o não é resposta. Porque Deus, Ele dá atenção para todos. Eu sei que tem pessoas que ficam numa briga: será que Deus vai ouvir minha oração? E eu falo para a pessoa: certeza que Deus ouviu a sua oração. Eu só não sei se Ele vai falar sim, mas Ele ouviu a sua oração. E por que não também é uma resposta, não é? E eu tenho algo assim, que quando Deus Ele fala não, é porque Ele tem o melhor para você. E você contemplar esses feitos e olhar esses feitos é o que faz você tocar no amor de Deus. Abre a sua Bíblia em Efésios. Efésios 1. E particularmente, irmãos, no meu devocional, quando eu quero contemplar o Senhor, eu sempre abro em Efésios 1. Os historiadores contam que quando Paulo começou a escrever Efésios 1, fala que Paulo entrou em êxtase no que ele estava escrevendo, de tão maravilhoso que ele estava escrevendo. Por quê? Porque no que ele estava escrevendo, ele estava tocando no amor de Deus. E no que ele estava tocando no amor de Deus, ele entrou em êxtase. George Miller, quando ele fazia o devocional, ele falava também que ele entrava para contemplar ao Senhor. E ele catava então um versículo e ele ficava naquele versículo contemplando ao Senhor até ele entrar em êxtase. E aí quando ele entrava em êxtase, é então que ele começava a louvar e a glorificar ao Senhor. Então, contemplar ao Senhor é você ver os feitos dele. E eu quero aqui ler então, se eu estou falando que Paulo entrou em êxtase por tocar no amor do Senhor, eu quero te mostrar aonde ele estava contemplando. Eu quero levar a você ter um contato com esse amor de Deus. Porque o que Jesus está chamando a atenção é: volte a me contemplar, volte a tocar no meu amor. E não adianta você falar: eu vou orar mais. Não, ele não está falando faça mais, ele está falando volte a me contemplar. E naturalmente, quando você volta a contemplar ele, o seu coração responde. E o seu coração vai responder orando mais. O seu coração vai responder lendo mais. O seu coração vai responder, vai evangelizar mais. Mas não porque alguém falou, não porque alguém te condenou, mas porque você naturalmente está respondendo o que o Senhor está enviando para você. Amém? Então em Efésios 1, amém? Vocês abriram? Efésios 1, a partir do 3, versículo 3, diz:
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santo e irrepreensível diante dele em amor. Amém? Começando aqui, a primeira coisa que você vê que Deus ele fez por mim e por você, é que Ele deu todas as bênçãos nas regiões celestiais. Ele não te deu a metade, Ele te deu todas as bênçãos nas regiões celestiais. Alguns na minha igreja perguntam se eu sou contra, né? Aí como que é mesmo? Aquelas igrejas mais tradicionais faz? Sumiu. Campanha. Se eu sou contra a campanha da família restaurada, a campanha do fogo, a campanha do não sei das quantas. Se as pessoas falam, se você é contra, eu falo, não sou contra. Mas a questão é que eu vejo que normalmente uma campanha é algo para crente, algo virado só para crente, algo fechado só para nós. E porque assim, eu não sou muito a favor aí. Porque nesse versículo eu falo, cara, eu tenho todas as bênçãos nas regiões celestiais. Eu tenho todas as bênçãos. Eu preciso ficar procurando campanhas para receber uma família restaurada? Eu quero uma família restaurada, claro que eu quero. Mas eu entrar no meu quarto e junto com ele, eu tenho acesso a ele, eu posso pedir para ele. Eu concordo com campanha de fazer assim, vamos fazer uma campanha de evangelismo para a igreja abrir e nós ganhar vidas. Porque as campanhas é para grupo fechado, para crente, para ganhar suas coisas. E eu estou olhando aqui aonde Jesus, Paulo aqui quer dizer, está falando, nós já recebemos todas as bênçãos. E eu vou te dizer, na área celestial, não estou falando de casa nem de carro. As regiões celestiais, eu recebi todas as bênçãos. Amém? O Espírito Santo, Ele nos tem dado todas as bênçãos que o Pai, Ele tem para mim e para você. Por causa de Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo, você tem toda a sorte de bênção, irmãos. Você pode desfrutar do que o Senhor tem para você. E entenda que você ainda pode ter experiências mais profundas ainda, por causa dele. O que eu mais peço ao Senhor, me dá umas experiências mais profundas. E você sabe, gente, acontecem umas coisas que, sei lá, as coisas doidas. Esses dias, mês passado, nós temos um gato em casa e minha esposa ama o gato, né? O gato ficou ruim. E ela falou, vamos levar no veterinário. E aí nós fomos lá no veterinário. E a veterinária lá em São Caetano, mó longe, gente. Falei, rapaz, precisa ser tão longe, né? Mas assim, ela ama o gato, então vamos lá. Aí nós fomos e tal. E aí, rapaz, ia tirar sangue do gato. Falei, meu Deus, até isso o gato tem. Ia tirar sangue do gato para fazer uns exames. E aí fiquei na espera. E enquanto eu fiquei na espera, um monte de gente passando com um monte de bicho, né? Cachorro, gato, uns bichos mó estranhos, né? E eu lembro que assim, encostei a cabeça assim. Aí eu falei, Senhor, você poderia falar comigo agora nesse momento, né? Você poderia... Eu fechei os olhos, cara, eu gosto de imaginar aquilo que Jesus falou, quando você entrar no seu quarto, ele vem no secreto. Então eu gosto de fechar os olhos, imaginar que tipo, ele está escondido ali atrás, ali, ó. Eu fico assim, ele está ali atrás, ele está no secreto, ele está ali. Então eu procurei um lugarzinho, eu falei, nossa, então ele deve estar ali, né? E eu peguei e falei assim, para conversar com o Senhor, meu WhatsApp é a Bíblia. Eu falei, vou conversar com o Senhor. E o meu celular estava bem na última que eu tinha parado, né? Que eu não sou aqueles que abrem a Bíblia, sorteia, não, tenho minha sequência. E eu falei, você poderia falar algo para mim agora? Estou precisando tanto de ouvir algo do Senhor. E gente, sem brincadeira, na hora que eu abri meu celular, estava assim, tá vendo os pardais, esses animais?
Vê o quanto que eu cuido deles, você acha que eu não te amo mais? Eu não sei vocês, mas ali eu comecei a chorar ali mesmo. Fiquei loucão ali. Aí minha esposa chegou, ela, coitada dela, né? Ela falou, o que está acontecendo? Ela me deixou normal, falei, vai lá, tranquilo, eu estava sorridente. Quando ela voltou, estou com o rosto cheio de lágrimas. O que aconteceu? Você viu um bicho morrendo? O que aconteceu? Falei, você acha que eu ia chorar por um bicho? Né? Assim, eu acabei pegando amor pelo meu gato, né? Ah, que bom, eu peguei, mas falei, o ponto que eu estava não era tanto assim por causa de um bicho. E ela, o que aconteceu? Eu falei, nossa, eu falei para ela assim, eu senti um deleite do meu Deus. Ela falou, o que ele falou para você? Ele falou, mandou olhar para esses bichos e ver quanto que eles são. Gente, porque aqueles bichos estavam sendo bem cuidados. Meu Deus do céu. Ela me levou nesse negócio de São Caetano, que eu falei, rapaz, aqui o negócio é chique. Os bichos estão sendo cuidados bem melhor do que os humanos. E ele mandou olhar os bichos e ele falou assim que me amava muito mais. Ela falou, como ele te falou? Eu falei, eu abri, ele acabou de falar. Gente, eu percebo Deus todo momento falando comigo. Porque eu ando com essa verdade, eu tenho toda a sorte de bênção. E Ele me deu, Ele dá para mim e para você experiências profundas. Você pode ter experiências profundas com Ele a qualquer momento, é só você estar sensível. Eu saio da minha casa, eu falo assim, Senhor, o que você quer falar comigo? O que você quer que eu faça nesse momento? E gente, faz essas perguntas, perigoso. E Ele fala mesmo. Através de Jesus Cristo nós temos todas as bênçãos espirituais. Uma das coisas, a primeira bênção que Paulo ele fala, Ele nos elegeu nele. Deus colocou nós em Cristo. E você está na mente do Pai o tempo todo. Porque você agora está junto com Cristo. E você sabe, você tem os mesmos privilégios que Jesus Cristo, sabia? Eu acho que você não entendeu. Eu vou falar de novo. Você tem os mesmos privilégios que Jesus Cristo. Você sabe quem é Jesus Cristo? Para você ter os mesmos privilégios que Ele. Cara, eu não sei vocês, mas não tem como eu ficar indiferente quando eu ouço uma coisa dessa. Eu tenho os mesmos privilégios, até na hora quando eu venho isso, eu falei, isso aí não é heresia? Mas eu tenho os mesmos privilégios, porque no mesmo jeito que Deus ele pensa em Jesus Cristo, Ele pensa em você. Sempre, quando eu tive o encontro com o Espírito Santo, eu sempre quis ouvir Deus falar para mim assim, do jeito que Ele falou para Jesus, tu és o meu filho, que me traz muitas alegrias. Eu sempre quis ter essa experiência. E quando eu comecei a entender o Evangelho, sabe o que eu entendi? Que Deus fala isso para mim todos os dias. Eu sou o filho que traz alegria para Ele. E eu estou falando isso de você, meu querido. Ele olha para você todos os dias e fala, você me traz alegria. E deixa eu falar uma coisa, você está nos meus pensamentos todos os dias. A segunda bênção que Paulo diz aqui, ele fala assim, são santos e irrepreensíveis diante dele. Qual que é a bênção nisso? Entenda primeiro algo, que quando Paulo está falando que você é santo e irrepreensível, ele não está falando que você é perfeito, ele está falando que quando Deus te chamou, você estava na lama. Quando Deus te chamou para ser santo, você estava em pecado. Ele não esperou você ser santo para Ele te dar as bênçãos. Ele viu que você estava na lama. Ele falou, ó Lucas, eu me vi assim que nem um porquinho brincando na lama. Ele falou, Lucas, sai daí. Eu te chamei para andar na minha presença e ser santo. Amém? Toca no irmão que está aí do lado aí e fala, irmão, você está entendendo? Fala para ele assim, fala assim, olha bem nos olhos. Eu falei, você está entendendo que o Senhor te chamou quando você estava lá na lama? Para ser santo e irrepreensível? Às vezes nós esperamos assim, quando a pessoa se converteu, agora sim podemos andar na presença de Deus. Cara, Deus já estava te chamando lá fora. Ele não esperou você se converter, porque foi antes da fundação do mundo
Quer dizer, a graça de Deus já estava trabalhando na sua vida quando você estava no ventre da sua mãe. Não é porque você converteu agora que Deus começou a agir na sua vida. Deus já estava agindo na sua vida antes mesmo de você aceitar Ele. Lucas, eu só me converti agora. Mas e daí? Quantos anos você tem? 30? Então faz 30 anos que Deus está trabalhando na tua vida. Não foi agora que Deus começou a trabalhar. É por isso que eu falo para vocês, eu sabendo disso me dá mais coragem para evangelizar as pessoas. Porque quando eu olho para qualquer pessoa, eu falo, Deus já está agindo na vida dela. Eu só vou lá e falo, querida, deixa eu falar que Deus te ama tanto. Porque eu já sei que o Espírito Santo já está agindo na vida dela. Entenda, irmãos. Quando você estava na lama, Ele já estava te chamando para ser santo. E para ser irrepreensível. É por isso que você não pode se vangloriar de agora você ser santo. Você não pode se vangloriar porque agora você ora 3 horas. Você não pode se vangloriar porque você lê tanto a Bíblia, ou porque a sua célula triplicou, ou porque você evangelizou 10.000 pessoas. Sabe por que você não pode fazer isso? Porque quando você estava no pecado, Deus estava agindo na sua vida. Não foi você que foi atrás dele, mas Ele que foi atrás de você. Eu estava na igreja aqui, eu estava vendo aquele vídeo que vocês cantaram a música lá do marceneiro, como que é? Do carpinteiro, marceneiro. Do carpinteiro. Vocês mesmos, a música fala que qual é o som, né? Que é o Senhor batendo na porta. Se é o Senhor batendo na porta, é você que buscou Ele? Isso a Bíblia diz, o Senhor Jesus, Ele falando, eu bato a porta. É você que busca? Se Ele vem até a tua porta, foi você que buscou? Gente, a única coisa que você precisa fazer é abrir. Quem é que está buscando quem? Numa das minhas experiências com o Senhor, eu estava ali louvando a Ele, glorificando a Ele, chapando, voando um pouco. E eu senti o Senhor falando comigo, você é minha procurada. E eu falei, sou sua procurada. E eu comecei a sentir Ele falando, eu sou sua procurada. E você sabe, em Isaías 62, diz, nunca mais te chamarão de desamparada, porque você é minha procurada. Eu senti o Senhor falando, eu te procuro todos os dias. Você não vai mais ser chamado de desamparada, porque Ele te procura dia após dia. Mas você pode falar assim, Lucas, mas não é nós que escolhemos a Deus. Você pode ter falado sim para Ele, mas você só pôde falar sim porque na eternidade Ele te escolheu. Porque se você não escolhesse, se Ele não tivesse te escolhido na eternidade, você nunca falaria sim para Ele. Entenda algo, Romanos 3 diz, ninguém é bom, ninguém buscou a Deus. Se Deus entregasse você a você mesmo, dificilmente você estaria aqui. Dificilmente não, impossível você estaria aqui louvando ao Senhor. Você só está aqui porque Ele te escolheu na eternidade. Vocês estão me entendendo? É isso que Ele está chamando a igreja de Éfeso. Começa a olhar isso. O quanto eu amo vocês. Deus, Ele não quer trabalhadores. Ele quer filhos. Lucas, mas nós não temos que ser servos? Sim, nós temos que ser servos. Não para com Deus, você tem que ser servo para com a igreja. Para com Deus você tem que ser filho. Vocês estão me entendendo? Você tem que entender quando a posição servo ela entra. Quando a posição filho entra. Diante dele eu sou filho. Diante de vocês eu sou servo. Para vocês eu vou servir vocês. Para ele eu não vou trabalhar para ele. Para ele eu vou ser filho, eu vou estar no colo. Vocês estão me entendendo? E é isso que nós às vezes perdemos, gente. Você perde de estar no colo. Você fala, preciso trabalhar, preciso fazer, tal, não sei o quê. Você perde o momento de estar com Ele. E você sabe uma coisa? Ele te ama tanto e Ele quer você no colo dEle. Entenda que o que nós merecíamos era ser levado à justiça. O que nós merecíamos era ser condenados. Porque como Romanos 3 diz, você não é bom e você não buscou Ele. Você merecia ir para o inferno.
Você merecia o juízo de Deus, mas Ele, com a sua misericórdia, através de Jesus Cristo, te fez justo. Entenda algo, eu olho para Jesus, eu entendo um justo que se tornou injusto, para um injusto se tornar justo. Às vezes essa palavra é meio difícil, essa frase, essa você pode se complicar. Mas entenda, Jesus era o justo, que se tornou injusto. E o Lucas era o injusto, que se tornou justo por causa dele. Eu mereci o juízo. Isso que é o Evangelho, gente. O Evangelho não é um monte de regras. O Evangelho é você saber que Jesus Cristo morreu por você. E você era uma pessoa que merecia o juízo. Você era uma pessoa que merecia ser condenado, mas Jesus pegou isso que você estava devendo, levou na cruz, morreu, e Ele te fez justo diante de Deus. Quando Deus Ele te olha, isso está em Gálatas, você está revestido dEle. Paulo fala, me revesti de Jesus Cristo. O que é se revestir de Jesus Cristo? Irmão, se revestir é isso mesmo, se vestir. Isso aqui, me vestir de Jesus Cristo. Por que Paulo ele usa essa comparação, irmãos? Porque existe uma coisa mais íntima sua do que a roupa. Você não sai da sua cama sem uma roupa. Você não sai da sua casa sem a roupa. Ninguém fala assim, opa, esqueci, chegou na igreja aqui, esqueci a roupa. Imagina. Não acontece isso. Deus o livre também isso acontecer, né? Mas ninguém sai da sua casa sem a roupa, porque a roupa, ela faz parte da nossa vida. E Paulo, ele sabe do que ele está falando, porque ele está falando que Jesus ele tem que ser tão íntimo seu, que ele tem que fazer parte no momento que você levanta e sai da sua cama. E caminhar, você não, vou deixar minha roupa aqui, vou ali. Não, a sua roupa está com você em todos os lugares. Jesus Cristo, Ele está com você em todos os lugares. E quando Deus, Ele olha para você, Ele olha Jesus Cristo, aí Ele vira para você e fala, meu filho que me traz tanta alegria. Mas não pelos seus fatos, não pelos seus méritos. Continuando, Efésios 1:5, e nos predestinou para ser filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si e no amado, em quem temos uma redenção pelo sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, aquele que fez abundar para conosco e toda a sabedoria e prudência. Primeiro, entenda uma coisa, Deus te predestinou para uma honra maior. E perguntaram uma vez, por que Deus continuou com a criação do homem, se Ele sabia que o homem ia cair? Ele continuou porque Ele sabia de algo que Ele ia fazer por você maior ainda. Você acha que o Éden é a total glória do Senhor? A total glória do Senhor é ter feito você filho dele. Essa é a maior honra que alguém pode ter. Essa seria a maior honra que Adão poderia ter. Não era ele estar no jardim, não era ele estar lá desfrutando do que ele tinha de bom e do melhor, mas a maior honra que eu e você poderíamos ter é se tornar filhos de Deus, participar da família dele. Você leva o nome dele. Essa é a maior honra que o ser humano pode ter. Nem todos são filhos, entenda, não é nascemos, somos criaturas de Deus, isso é verdade. Mas filhos é só aqueles que reconhecem quem é Jesus Cristo. E esses se tornam filhos. Entenda uma coisa, Deus ele deu tudo para Jesus. E Jesus ele falou assim, eu quero repartir com vocês, tudo que é meu é de vocês agora. Toda a glória eu quero dar para vocês também. Por isso que eu falei, vocês têm os mesmos privilégios que Jesus, porque vocês receberam essa honra. Entenda que Paulo ele fala de adoção, porque em Roma adoção, aqui nós temos uma visão meio ruim do que é adoção. Nós olhamos assim, aquele coitadinho que tal, não sei o quê. Mas em Roma a adoção era até mais privilegiado do que o próprio filho, porque o filho você podia abandonar. Agora em Roma, se você adotou, você jamais poderia abandonar essa pessoa. Em Roma, quando a parte da adoção, o adotado ele não ficava abaixo do filho. Ele tinha os mesmos privilégios. Ele mudava o nome dele e ele tinha os mesmos privilégios do que o filho natural.
Por isso que Paulo está falando, você tem o mesmo privilégio que o filho natural. Quem é o filho natural que Paulo está falando? Jesus Cristo. Você tem o mesmo privilégio que Ele. Porque da mesma forma você carrega o nome dEle. Entenda uma coisa, é maravilhoso, mas também é uma responsabilidade. Porque do mesmo jeito que Jesus carregou um peso, você também carrega um peso. Em Efésios, eu não me lembro qual... ou Efésios ou Romanos, não me lembro, onde fala que você, para fazer parte da família, você carregará o sofrimento da família. O mesmo sofrimento que Jesus Cristo carregou, você também vai carregar. E entenda, não estou falando aquele sofrimento de abrir a sua mão, ou que nem a mídia mostra quando vai aparecer os filmes de Jesus morrendo de fome no meio da rua, perguntando para Maria o que vai comer. Gente, eu vi esse filme, Jesus olhando assim para Maria: mãe, o que nós vamos comer hoje? Maria olhava para ele: eu não sei, meu filho. Eu falei, de onde tirava que Jesus era miserável, gente? E quando a Bíblia está falando de sofrimento, de carregar a sua cruz, ele não está falando de miséria, não. Ele está falando de você muitas vezes abrir mãos de coisas para você, para abençoar a vida de outras pessoas. Entenda uma coisa, o cristianismo, como ele funciona. E Jesus, ele explicou, o cristianismo, ele fala, muitas vezes ele fala, é que nem fosse uma mesa em um banquete. Várias vezes você vai ver Jesus falando sobre isso, que um dia nós vamos cear, vai ter uma mesa em um banquete, e o próprio Jesus Cristo vai servir a mim e a você. E tem um outro momento que os discípulos estão brigando, quem é o maior? E Jesus, ele fala assim, no meu reino é diferente, no meu reino o menor vai servir, né? Quer dizer, o maior vai servir o menor. Se você quer ser o maior, então seja o menor. E a palavra que ele está usando ali, ele está usando a palavra de aquela pessoa que vai sentar numa mesa e eu e você vamos servir elas. O que Jesus está mostrando, o cristianismo funciona dessa forma. Você está sentado na mesa e Deus, ele está te alimentando. Deus, ele está servindo a mesa com um belo banquete. Amém? Depois ele diz assim, agora você também vai levantar e vai preparar a mesa, porque vão vir outros para sentar na mesa, e eu e você precisa preparar a mesa para eles. É isso que é carregar a sua cruz. Amém? Você tem o privilégio de ser chamado filho dele. Outra bênção que você recebeu uma redenção. Ele levou na cruz tudo que você estava devendo. Como eu falei, nós merecíamos o juízo, e ele levou na cruz o juízo. O Senhor Jesus, ele trocou de lugar com você, meu querido. Quem merecia a cruz era você. Quem merecia ser chamado de maldito era você. Porque quem foi pendurado no madeiro era amaldiçoado. Quem era pendurado no madeiro? Jesus foi declarado amaldiçoado. E quem deveria ser amaldiçoado era você e não ele. Você recebeu a redenção. E hoje nós podemos ser santos e irrepreensíveis diante dele. Por mais que nós não somos bons. Se eu olho para mim mesmo e falo, Lucas, você é justo, eu não sou. Mas através do evangelho eu sou justo. Eu sou santo e irrepreensível. Eu posso entrar na presença dele seguro. Eu posso entrar na presença dele e curtir ele. Às vezes nós temos medo de entrar na presença de Deus, achando que ele vai nos castigar. Ai, tem uma doença, alguém ficou doente na família, foi porque eu pequei. Ai, eu fui mandado embora, Deus deve estar bravo comigo, por isso que me mandou embora. Irmãos, para com isso. Aonde um pai é aquele que fica esperando você para tacar um raio, fulminar você? Ah, mas não diz que ele corrige os que ama? Sim, mas quem falou que dando uma doença para te matar é corrigir? Você vai morrer, onde você vai aprender? Ele te ama, meu querido. E ainda vou dizer uma coisa, se você está passando por uma dificuldade, deixa eu falar o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tudo que você está passando de dificuldade, Deus está falando que Ele vai pegar isso, vai transformar em coisas boas. Vocês estão me entendendo? Deus, Ele nos deu o Espírito Santo, e você tem que andar com o Espírito Santo, andar nele, porque Ele quer te levar a lugares de intimidade, lugares que transformarão a sua vida. E a última bênção dele
Efésios 9:10. E nos revelou o mistério de sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Deixa eu te mostrar o que Paulo ali mostrando que Deus está falando ali. Deus ele está falando assim: eu tenho um propósito e eu estou seguindo a esse propósito. Eu não te chamei para você ser filho simplesmente para ser filho, para você falar, agora carrega o nome de Deus. Ele não te chamou para isso. Deus ele tem um propósito, e aqui como ele está falando, ele está andando para esse propósito. Ele está falando para vocês: gente, eu estou indo para o meu alvo e eu não vou parar até conseguir. E o que Paulo está falando é que a bênção é que o Senhor agora revelou para nós qual que é esse propósito. E qual que é esse propósito? Fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Talvez seja difícil isso, mas o que ele está falando aqui? Que vai chegar um tempo onde Deus ele vai unir tudo. Ele vai unir o tempo, ele vai unir a eternidade. Ele vai fazer aquelas pessoas que já morreram, ele vai ressuscitar todos. E ele vai reunir tudo. E você pode ver que não só as terrenas, mas as celestiais. E qual que é o plano dele? Que vai chegar um dia onde as pessoas que estão vivas hoje, as que eram do passado, vão se reunir num momento só. E as celestiais também vão se reunir num momento só. E ele vai fazer tudo, Jesus ser o cabeça de todos. Entenda, hoje Jesus Cristo não é o cabeça não. Hoje Jesus Cristo é o cabeça da igreja. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, mas o plano de Deus não é parar na igreja. O plano de Deus é que futuramente celestial, terrena, o universo, vão tudo se estar debaixo de Jesus Cristo. Esse é o plano de Deus. E Ele está falando para mim e para você: eu estou indo para essa direção. E eu chamo vocês para vir junto comigo. Eu chamo vocês para participar disso. Agora entenda, meu querido. Se você pega essas mesmas coisas que Paulo, se você compartilha da mesma expectativa que Paulo ele tem na hora que ele estava escrevendo essas coisas, no mínimo, a sua vida se torna uma adoração ao Senhor. Você anda para louvar ao Senhor. Você sai da sua casa para louvar ao Senhor. Porque quando Paulo escreveu isso, ele estava contemplando quem Jesus Cristo era. Eu falei algumas bênçãos aqui. Gente, fala se essas bênçãos não são maravilhosas. Eu sou filho. Ele me escolheu antes mesmo de eu ter escolhido ele. Como pode? E você sabe como que pode? Como que pode é você ficar indiferente a isso? Como que pode você ouvir essas coisas e você falar: ai, Deus me deixou sozinho. Deus te deixou ser sozinho? Você consegue dizer essas coisas? Você consegue falar essas coisas? Irmão, se você falou essas coisas porque você não entendeu o Evangelho. Deus nunca te deixou sozinho, mesmo que você não estava aqui. Ele já te chamou antes de você aceitar o nome dEle. Como você pode falar que Ele te deixou sozinho? Como você pode ficar indiferente de quem Ele é? Que nem eu falei assim, o cristianismo não é o que você pode fazer, mas é o que Ele fez por você. E você sabe, irmãos, você sabe, a lei, sempre que tem uma discussão se faz ou não faz a lei, se tal, não sei o que na lei, a lei ela veio por um motivo só. A lei ela veio mostrar para nós o quanto eu e você somos doentes. Porque uma pergunta eu vou fazer para vocês aqui: quem faz radioterapia ou quimioterapia? É só quem está doente. Ninguém com uma saúde perfeita fala: vou fazer uma quimioterapia porque deve ser muito bom. Ninguém faz isso. Você só vai atrás de um médico se você está doente. A lei ela veio para te mostrar o quanto você é ruim, o quanto você está doente. Deus ele faz uma promessa para Abraão, onde ele fala que através da descendência de Abraão, a terra será bendita. Todos os seus
seremos herdeiros de Abraão, e quem é herdeiro de Abraão terá as promessas do Senhor. E ele está falando de algo espiritual. Depois então que ele faz essa promessa para Abraão, ele faz uma aliança com Abraão. Então aí passa 400 anos e ali vem Moisés, e ele passa então uma lei para Moisés, colocando algumas regras, algumas leis. E aí passa mais uns anos e o ser humano começa a perceber que não dá para fazer o que Deus pediu para fazer nessas leis. Então para que ele mandou? Para que você pudesse olhar aquela promessa que ele fez para Abraão, e aquela promessa se tornasse atraente para você. Por que isso? Porque só precisa de um Salvador quem precisa ser salvo. Se você não reconhece que precisa ser salvo, você não vai atrás de um Salvador. Você só vai atrás de um Salvador porque você sabe que precisa ser salvo. Então você só vai atrás de Jesus porque você sabe que precisa ser salvo. A lei, ela veio só para te mostrar isso, que você precisa ser salvo. E o único momento que nós temos para agradecer, porque hoje eu não venho aqui por causa do medo para fugir do inferno, porque hoje eu sei que eu sou salvo, porque eu sou filho. O que eu venho fazer aqui? Eu venho agradecer o que Ele fez por mim. Irmãos, é por isso que eu não sei como pessoas conseguem ficar tão indiferentes. Quando está rolando um louvor dizendo, toda a honra, a glória, a força, e a pessoa está aqui, ó. Cara, eu não sei como. Ou porque não entendeu o Evangelho, ou porque não está mais olhando para quem é Jesus Cristo. Porque no momento que eu entendo, que no momento que eu começo a olhar para Jesus Cristo, eu posso falar para vocês com experiência própria, os piores momentos da sua vida se tornam os melhores, porque eu não me sinto sozinho. E já aconteceu muitas coisas, principalmente os 2 últimos anos, momentos difíceis. Pode colocar os 5 últimos anos, momentos difíceis. Esse aqui está do meu lado, ele sabe que eu já passei. E ele está de prova e ainda sempre estou sorrindo. E já falaram, como você consegue estar sorrindo? Porque o maior é o que está em mim do que está lá fora. Quando falaram para mim, você foi mandado embora, seu chefe mandou embora. Eu falei, não, meu chefe não mandou embora. Deus achou que aquele lugar não era bom para mim e falou, vou mandar para outro lugar. Irmãos, é assim aqueles que estão em Cristo Jesus. É assim aqueles que tocam no amor de Jesus. É assim aqueles que contemplam o Senhor Jesus. O que eu falo para vocês, contemplem quem Ele é todos os dias. Assim como Paulo, até entrar em êxtase. Até o momento que você fala assim, cara, eu preciso dar um pulo. Ou até o momento que você chegar no meio da rua assim, dar um grito, ei Deus! E todo mundo fala, ele é louco. Sim, eu sou louco, apaixonado por Jesus Cristo. Estou a ponto de voar aqui. E pessoas falam, não sinta esse negócio, irmãos. Vamos ficar de pé. Voar um pouco aqui. Contemple quem Ele é, o que Ele fez por você, meu querido. Ele predestinou você para ser santo. Ele predestinou você para andar na presença dEle. Antes de você escolher Ele, Ele já te escolheu. Traz isso à sua memória agora. Traz isso aos seus pensamentos agora. Que Ele te fez filho.